Enfim, vamos lá, né? Esse é Vamos o dia nós. que... Ei, pastor, abra a gente aí, que emoção! Eu já estou em modo 2 anos. Pastor, ora para a gente abrir esse... Apegando-se, vai? Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse dia, o dia que o Senhor fez, o Senhor presenteia a gente com esse dia. A tua presença, Senhor Deus, nos anima para algo grande, queremos viver as grandiosidades daquilo que tu tens preparado, Senhor Deus. Prepara-nos agora, nesse momento, para um momento de mergulhar, Senhor Deus, na tua palavra com entendimento diferenciado. Traz o novo, Pai, para cada um de nós. Traz o especial. No detalhe, Senhor Deus, nós possamos ver a tua mão, possamos ver, Pai, aquilo que tu preparaste para cada um de nós. Te agradecemos por isso, por estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bem-vindos. Aí vamos começar esse estudo maravilhoso de Hebreus 8. Eu, cada vez mais empolgada, ouvi muita coisa sobre Hebreus esse final de semana. Aí eu digo, tô ligada, tô ligada. Muito bom, né? Lembrando que Hebreus é uma carta que foi escrita para aquele povo, o povo escolhido do Senhor, né? E que tinha se convertido ao cristianismo, mas por causa das perseguições estava querendo retornar a algo conhecido e confortável, né? Mas isso ficou no passado. A gente tem visto isso. É muito importante a gente ver essa coisa dessa carta aos Hebreus, porque ela nos ensina com muita clareza que aquilo tudo lá era parte do projeto de Deus, mas apontando para um novo tempo. Eles chamam, a gente vai ver textualmente, esse tempo de sombra, é o tempo da sombra, é um tempo que aponta para a coisa real. Sabe a sua sombra que o sol bate em você e ela projeta no chão? Mas a coisa real é o que aconteceu em Jesus Cristo e na nova igreja. Então, aquele povo escolhido eram os hebreus, e o povo escolhido hoje somos todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Messias. Então, é muito importante que a gente faça essa correlação e a gente entenda que tudo aquilo que Deus falou de forma clara, expressa, ou de forma figurada no Antigo Testamento, ainda é verdade hoje, mas de uma maneira diferente, né? Nós vivemos no tempo da graça, mas é importante que a gente entenda que graça não significa falta de justiça. Então, a justiça de Deus vai acontecer, né? Embora que, pela graça, nós lançamos mão do sangue de Cristo para a justiça, mas a justiça ainda está presente. Enfim, vamos lembrar um pouquinho de Hebreus 7, né? Tem alguns pontos que eu quero lembrar aqui de Hebreus 7. Hebreus 7, 1 a 3, lembra que Hebreus 7 foca bastante no sacerdócio de Jesus Cristo como sumo sacerdote, mas da ordem de Melquisedeque, né? E aí ele fala a respeito, nos versículos 1 a 3 de Hebreus 7, fala a respeito de Melquisedeque. Quem é essa figura? Né? E ele fala, esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Lembra que a gente falou assim, não existia uma figura, né, como rei e sacerdote simultaneamente, não havia. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Nós mostramos exemplos de reis que tentaram entrar no papel de sacerdote e foram, de alguma forma, rejeitados pelo Senhor. Mas Jesus Cristo, ele era o rei dos reis, o rei que está sentado à direita de Deus Pai, mas também sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que entende-se de novo como um apontador para Jesus como sumo sacerdote, por uma série de conexões que a gente não vai trazer aqui, né? A gente vai focar em Hebreus 8, claro, mas eu queria falar a respeito de Hebreus 7, 4 a 10. Lembra que o tema central de Hebreus 7, né, era em todo o livro de Hebreus, é acerca da superioridade
de Jesus, e em Hebreus 7, em particular, a superioridade de Jesus com relação aos sumos sacerdotes, não é? Então, ele fala que ele abençoou Abraão, então ele é maior do que Abraão, que era o grande pai da nação, muito respeitado. Mas aí Hebreus 7 mostra biblicamente, né, pelas sagradas escrituras, que Jesus era maior do que Abraão, né? Abraão, o pai deles. E, finalmente, Hebreus 7, 20 a 22, que é a partezinha final, diz que Jesus é a garantia de uma aliança melhor, a nova aliança. E assim, eu fico cada vez mais constrangida, e eu fico repetindo aqui, minha gente, para a gente ver se entende o privilégio nosso com essa nova aliança. A aliança é um acordo, mas é um acordo de vida ou morte, de sangue. E a gente se esquece desse acordo, e a gente vive esse acordo de semana a semana, indo para o templo, de semana a semana indo para a célula, mas esse acordo é um casamento, ele é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. E esse casamento é para rolar 24 horas o dia inteiro por 7 dias na semana. Então, é um casamento essa aliança. Para nosso privilégio, a gente precisa aprender a viver essa aliança. Enfim, vamos agora para Hebreus 8, né? E Hebreus 8 agora vai pegar nesse mote. Eu amo porque esse Hebreus ele é todo costuradinho, né? Então, o capítulo 7, ele terminou com essa frase. Se você olhar aí, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Está escrito lá. E aqui nós começamos Hebreus 8, versículos 1 e 2, assim. O mais importante, e na versão ARA, né, a Almeida, revisada e atualizada, diz o essencial do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aqui uma comparação de Jesus como sumo sacerdote. Lembra que o sumo sacerdote da ordem dos levitas, ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos, ele levava, né, o sacrifício temporário, imperfeito, né, a presença de Deus a favor dos homens, mas ele ministrava num tabernáculo, no Santo dos Santos, construído por mãos de homens, segundo a orientação de Deus. Mas Jesus Cristo, ele é nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele não intercede naquele lugar. Onde é que ele intercede? No tabernáculo perfeito. Ele está lá em cima, né? No verdadeiro tabernáculo, que quem erigiu foi Deus. Isso é o céu onde a gente vai habitar, ali, né? Então, veja, ele está sentado à direita do trono da majestade nos céus. Isso é o quê? Isso é uma posição de honra. Isso é uma posição única, né? À direita do Deus Altíssimo. Isso é um lugar de perfeição ali, e ele intercede nesse lugar especial. E aí, insistindo no que a gente já falou no capítulo 7, Jesus é sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós nesse tabernáculo feito por Deus, mas ele também é rei, assentado à direita do Pai. Isso é alguma coisa muito especial. E aí, Hebreus 8:3 diz assim: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Será que Jesus tinha algo a oferecer?
O sumo sacerdote tinha as ofertas que eram prescritas lá no livro da lei, né? Ele tinha que abater um novilho e pegar o sangue e aspergir o sangue no altar, mas Jesus, ele trouxe um sacrifício perfeito. O sacrifício, o cordeiro imaculado era ele próprio. E o sangue aspergido no altar era o dele próprio, né? Do próprio Jesus. Então, a gente viu que o sacrifício de Jesus, ele foi completo, ele foi perfeito e ele foi suficiente para todos. O sacrifício de Jesus, gente, o pecado que você ainda vai cometer, Jesus já pagou por ele. Jesus já deu o seu crédito, vamos dizer assim, por esse pecado. Mas seria ótimo se a gente não lançasse mão desse crédito e a gente procurasse se associar, né? Manter essa aliança com o Senhor, de forma que a gente faça desse nosso crédito um louvor, né? Uma fumaça de louvor ao Senhor e dizer assim, não, Senhor, eu não vou pecar, eu estou aqui nessa aliança contigo, eu sei que tu pagarias por isso, mas eu escolho não pecar. A aliança perfeita. Continuando aqui, Hebreus 8, 4 e 5, diz assim, se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra. Eu não sei o que diz aí a sua versão. A minha versão, né, que é a NVI, diz cópia e sombra. Essa palavra muito usada, né, para falar a respeito do Antigo Testamento, daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo, havia um modelo que lhe foi mostrado no monte. O que você entende disso aqui? Moisés subiu ao monte, todo mundo sabe que ele conversou com Deus lá, não é? Que ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos, mas Deus também mostrou a Moisés um modelo. Gente, Deus é muito detalhista, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, talvez das características de Deus, essa seja a minha mais distante como filha. Eu fico pensando assim, no que é que eu pareço com ele, o que é que eu não pareço com ele. E eu fico pensando, ele é um Deus de muitos detalhes. Eu passo por cima das coisas. Se eu notasse aquilo, não, presta atenção, não, está no meu caminho, não está assim na minha intenção, eu passo batida, eu foco muito em alguma coisa. Eu creio que assim, impressionante para mim o cuidado de um Deus que rege o universo, ele criou o universo, ele rege, ele sabe tudo que está rolando e tem controle de tudo que está rolando, mas ele olha cada detalhe. Ele olha cada detalhe. Isso me impressiona. Não é pelo poder de Deus, porque eu sei que ele é infinito, mas é pelo cuidado dele, sabe? Ele tem cuidado comigo, com você. Se você está desconfortável, se você está triste, se você está alegre, exultante, ele sabe e ele está junto e ele vai com você o tempo todo, em tudo ele está sabendo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, comigo tem que dar um update aí o tempo todo, porque está sempre caindo, para ele saber, ele tem que estar muito ligado. Estou aqui falando com vocês e esse número mudando, mas ele sabe o tempo todo, né? Ele está sempre ligado. E aí, o que Moisés viu assim, naquele monte que foi mostrado para ele, é falado como cópia e sombra. E a gente tem que manter isso na cabeça. Cada vez mais eu tenho vontade, eu sempre amei o Antigo Testamento, eu tenho muito carinho pelo Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é homens falando conosco, né? Aí está ali Pedro com aquela briga dele, Paulo com toda a instrução e pá. E o Antigo Testamento é Deus falando com o povo, é a narrativa de Moisés, Deus disse isso, Deus
ordenou aquilo, né? Deus cuidou, providenciou aquilo outro, e ele falou isso, ele fala diretamente com o povo, você é um povo assim e tal. Então, eu gosto porque eu me sinto mais perto de Deus lendo aquilo ali, né, no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é cópia e sombra, apontando para uma coisa muito maior do que aquilo lá. Tudo que há no Antigo Testamento, aquelas trombetas que as pessoas tocam, aqui tem, a gente veio aqui no Voz dos Apóstolos, em Brasília, e a pessoa está tocando trombeta e se sente mais perto de Deus, porque está tocando trombeta, como o povo de Deus fazia. Mas nós estamos num tempo melhor do que aquele. Esse nosso tempo é o tempo que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O grande perigo é nós não darmos a honra e o cuidado com a presença, né, de Deus o tempo todo. Aquilo era cova e sombra. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, né? E aí, eu queria que você refletisse sobre isso, né? Aquele povo escolhido, eles viviam na sombra do chamado. Nós, hoje, nós podemos vivenciar a vida que Deus estava anunciando ali, a vida com o Espírito Santo, né? Com aquele que é parte da criação e ele quer que nós tragamos, que a gente traga o reino para cá. É muito diferente de antigamente. Antigamente era me honre, era me obedeça, né? Se você obedecer à lei, você é abençoado. Se você não obedecer, você não é abençoado. Aqui não. Aqui é a graça, é a misericórdia, mas é também o vão, façam discípulos de todas as nações. A gente ouviu muito esse final de semana sobre, olha, nós somos 60 milhões, ou sei lá qual era o número, e aí, se cada um trouxer mais um, daqui até o fim do ano, a gente dobra, puff, o número de cristãos na nação. A gente dobra, é fácil assim, né? A gente só tem que se preocupar, significando se ligar por aí, né? Vamos se ligar nisso, minha gente. Continuando aqui, Hebreus 8, versículo 6, diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele, Jesus, é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Alô? Nós que estamos andando aqui, aprender um pouquinho de hermenêutica, entendimento da palavra, o que, é que você nota no versículo 6? Alguém abra aí o microfone e me diga. O que é que a gente nota no versículo 6? A repetição de uma palavra. Que palavra é essa aqui? Superior, superior, superior. Superior, superior. Agora, porém, o ministério de Jesus, que Jesus recebeu, é superior. Ministério de Jesus. Assim como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada o quê? Em promessas superiores. Vocês estão entendendo o privilégio da gente? Ai, Jesus, não é repetição de carga também. Mas, gente, Jesus, ele é o mediador, ele é o articulador da nova aliança. Mas a nova aliança, ela é superior. Nós somos privilegiados, porque nós fazemos parte de uma aliança que foi... Lembra, a aliança passada, ela acabou, ela se encerrou, ela se cumpriu em Jesus. Ela se cumpriu em Jesus Cristo. E agora nós vivemos uma nova aliança. Essa aliança, ela é superior e a gente precisa entender isso. E isso está na palavra, em vários detalhes. A palavra diz assim, olha, antigamente, você ter relações com uma mulher casada era adulterar. Hoje, se você pensar nisso, você já adulterou. Percebe? Então, é uma aliança onde o Deus está mais próximo e, por isso, nós somos capazes, nós temos o poder, nós temos poder sobre o pecado.
Nós temos poder com a ajuda do Espírito Santo de Deus, me entendam, não é assim, agora eu sou livre. Não, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus, mas nós temos acesso a esse poder de nos afastarmos, nos livrarmos do pecado na nossa vida. E o nosso padrão é superior, assim como a nossa aliança é superior, o nosso padrão de santidade, ele tem que ser por aí, nem pensar em fazer a coisa errada, nem pensar em estar dando espaço ao inimigo na nossa vida, mas se concentrando na nossa parceria com o Senhor, né? Jesus é essa aliança superior que nós temos e ela é baseada em promessas superiores. Na antiga aliança, a aliança era limitada a Abraão e a descendência de Abraão. Agora, ela é limitada a quem? A ninguém. A nova aliança é para todos. A nova aliança é para todo mundo que ouvir e aceitar a palavra do Senhor. Esse final de semana aqui eu estava ouvindo uma coisa incrível a respeito de uma pessoa que foi chamada por Deus a trabalhar no meio dos persas ou alguma coisa assim, alguém ali alguma nação ali no Oriente Médio. E essa pessoa, não sei como foi avaliado, né? Mas eu creio, essa pessoa ela tem o crédito, né? Aí de ter trazido 1 milhão de pessoas dessa origem oriental, né? Do Oriente Médio ali, para o cristianismo, para ser seguidor de Cristo. Isso é só, gente, é só com o Espírito Santo de Deus. Tem jeito de você entrar ali, vocês estão vendo. Ontem a gente teve todas aquelas notícias horríveis dos ataques do Hamas em cima ali da cidade de Jerusalém, né? É assim, a coisa ali é muito feia, a gente não tem noção do que é viver nessas circunstâncias, porque nós vivemos num país livre, onde a gente pode louvar a Deus sem o perigo de tudo isso estar acontecendo conosco. Mas eu fico impressionada com o que Deus tem feito esses dias. Ele tem feito coisas grandiosas, é muito bom você saber dessas coisas. Mas aí cada um tem o seu chamado. É verdade. Agora, qual é o seu chamado? Será que você está atendendo ao seu chamado? Se ele não te chamou para 1 milhão, pode ser que ele tenha te chamado só para 100. E aí você ainda está ali lutando para achar o seu primeiro convertido. Ali lutando com as suas forças, talvez, tentando ser simpático, tentando concordar com alguém, tentando fazer amizade e vir para cá. A gente faz muito ministério na nossa força, no nosso braço. A gente precisa incluir o Espírito Santo nesse trabalho, nessa aliança nova, ela é para todos. A aliança antiga era a questão de obedecer à lei, né? Para que Deus fosse o Deus deles, né? A nova aliança diz assim: você crê em mim, você aceita o meu sacrifício, e aí o que é que você ganha? Você ganha o direito de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Como? Crendo. Como? Crendo. Esse é o requisito nosso. E aí o declarar isso é o testificar, já é parte do que Deus move dentro de nós, né? Porque essa aceitação do sacrifício de Jesus, ela traz como decorrência 2 coisas. A primeira é o Espírito Santo de Deus vir habitar dentro de nós, como o selo, né? Selo de garantia da vida eterna. E a outra é essa coisa da gente ser chamado filho de Deus e sermos chamados a cooperar para levar essas boas novas de salvação para outras pessoas. Isso como uma prioridade na nossa vida, não como o que a gente faz quando der, no tempo livre, não, como um compromisso. Eu me comprometo com isso aqui. A gente precisa se comprometer com Jesus. A gente realmente precisa se comprometer com essa aliança preciosa, né? Vamos seguir. Hebreus 8, versículos 7 a 9. Diz assim, só um instantinho. Versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita,
não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Gente, aquela antiga aliança, ela parecia boa. O povo de Israel se achava privilegiado. Nós somos o povo escolhido de Deus, né? Eles tinham consciência da situação privilegiada deles e vamos combinar. Gente, as leis de Deus protegiam esses homens no social, no justo, no cuidado, na igualdade de todo mundo, né? No cuidado uns aos outros, na saúde, né? O resguardo da mulher grávida, da mulher que acabou de dar à luz a um filho, de não comer carne contaminada do porco que não tinha tratamento naquela época. Deus, ele dizia, vá por aqui, vá por ali, vá por aqui, vá por ali. Como era a justiça, acerte com seu irmão, não precisa levar para o tribunal, resolva aqui as coisas com ele, né? Ou seja pacificador. Deus ia instruindo as pessoas na forma perfeita de viver, mas eles não conseguiam. E a gente não pode dizer assim, mas está vendo esse povo? Porque, olha, esse povo é a nossa imagem, é quem nós somos no cru, quem nós éramos no antigo homem. Lembra a história do antigo homem? Nós éramos assim, iguaizinhas. Agora, a gente tem um privilégio, porque nós somos chamados filhos de Deus e nós temos uma herança. Nós temos o Espírito Santo, presente de Deus, que vai estar conosco até o final dos tempos. Então, nós vivemos de uma forma diferente, que deve ser superior. Tudo é porque essa aliança, ela é superior. Então, o que acontece é o seguinte: os hebreus, eles não cumpriram a parte deles no acordo, e aí o que aconteceu? Jesus teve que pagar para que o acordo fosse cumprido. Jesus pagou o preço. Jesus cumpriu o acordo, mas ele não cumpriu o acordo só para o povo do Antigo Testamento. Ele cumpriu o acordo para o povo do Novo Testamento, da Nova Aliança também, eu e você, se liga aí, né? Então, é muito importante que a gente pegue isso. Agora, eu vou deixar aqui para frente, porque ele já começou a apontar para, assim, eu que eu chamo a primeira promessa, aquela promessa que eu li na Bíblia crua. Eu li o Antigo Testamento, assim, na doida, tinha pegando essas escrituras não, mas eu já me apegava a elas, e eu tinha uma promessa que queimou, assim, brilhava na Bíblia para mim, e ela é apontada aqui nesses versículos que eu vou ler de Hebreus 8, né? Lendo Hebreus 8, de 10 a 12. A palavra diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias de Jesus, né? Diz o Senhor: porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Gente, esses versos que eu acabei de ler, 10 a 12, eles são uma citação exata, depois você confere isso, de Jeremias 31, dos versículos 31 a 34. A minha promessa, né? Ele realmente fala sobre um Deus que vai habitar em nós. E aí, aqui a gente tem um objetivo de fazer você se apegar à palavra. E está funcionando muito bem comigo. Eu tenho me apegado cada vez mais à palavra,
com esse momento aqui. Eu realmente tenho me apegado à palavra. Eu vivi uma semana muito intensa, cheia de iluminação de Deus, quantas revelações dele na palavra, mas o apegando estava sempre na minha cabeça, porque eu sei que Deus quer usar isso como um gancho para trazer você mais perto, não só para você conhecer a palavra, mas para você conhecer o Deus da palavra, o Deus que se apresenta ali e ama e quer um relacionamento fora do livro. Ele quer falar com você e você ouvir, ele quer falar com você e você responder, ele quer que você traga as suas dificuldades para ele, as suas alegrias. Deus, aconteceu isso, eu sei que você interferiu, eu sei que você botou a mão. E a gente ganhou 2 livros esse final de semana. Eu ganhei 2 livros, um livro apareceu na minha cadeira, sério mesmo. Eu fiquei procurando o dono, os vizinhos ficaram procurando o dono, e no fim eu disse assim, eu acho que foi Deus que deu esse livro para você, porque não é possível, nunca vi um negócio desse. Eu fiquei horas com o livro no meu colo, assim, assistindo a palestra. Eu disse, se alguém vier procurando, será que caiu por aqui? Será que eu deixei por aqui? O livro estava no meu colo, assim, perto do joelho, bem visível. Eu fiquei ali, porque eu realmente queria retornar aquilo a quem pertencesse, mas não apareceu ninguém. E, no fim, eu ganhei outro, por causa do voluntariado. Eu vim para casa com 2 livros que eu não pedi, que o Senhor me deu de presente. Ele é um Deus galardeador, ele é um Deus que está junto, ele é um Deus que cuida de nós, mas ele traz aqueles mimosinhos, sabe? Uma das linguagens de amor de Deus é presente. Presente, toda aquela ganha chocolate da minha gringa que eu estava traduzindo. Ela trouxe chocolate para mim um dia, ela trouxe chocolate para mim outro dia. Assim, você andar com Deus não somente lhe deixa tranquilo, confiante, mas e também deixa você protegido e cuidado. Cuidado. É diferente, assim, sabe? A intensidade do amor dele. E eu queria dar só um pequeno contexto dessa palavra em Jeremias 31, lá no original, só para você entender o que está acontecendo ali, né? Dar uma contextualização. Então, esse versículo aqui, ele fala, eu vou ler 31 a 34, diz assim, de Jeremias 31, né? Estão chegando os dias, declara o Senhor, como a gente leu aqui, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão. Isso aqui que a gente está fazendo, que os anciãos faziam, né? Ensinar o povo, não precisa, porque todo mundo vai conhecer a Deus. A gente vai conhecer ele, e a lei dele, ela vai habitar na nossa mente e no nosso coração, de forma que a gente vai ser constrangido a obedecer essa lei, e não quando a gente der as costas, Moisés subiu no monte, ele não vai descer, está demorando, vamos fazer aqui um bezerro de ouro para a gente adorar. Gente, qual é o nosso bezerro de ouro? Que a gente se afasta da comunidade, deixa de ir para a célula, sei lá, porque eu estou doente, porque eu estou cansado, porque eu estou viajando ou qualquer coisa, e a gente se apega a um bezerro de ouro, porque é a nossa natureza. No nosso coração, a gente precisa adorar algo. Você pode adorar o seu trabalho, você pode adorar seu cônjuge, você pode adorar seus filhos, você pode adorar o seu projeto de vida, de você chegar a alcançar uma posição, você pode adorar o seu ministério, o meu ministério que é melhor do que aqueles outros, aqui a gente não falta, aqui a gente trabalha com excelência. Eu vi tanta gente trabalhando esse final de semana com falta de amor, que me chocou. A coisa pior que eu achei foi assim, não, isso aqui sou eu, né? Meu espaço, eu vi isso acontecer. Isso é muito triste, minha gente. Porque não traz honra ao nome do Senhor que a gente supostamente está servindo, sabe? E isso
vincula a imagem de Deus na frente das pessoas, no coração das pessoas. A gente tem que estar muito atento a isso. Vamos adiante. Hebreus 8:13 diz assim: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está pronto para desaparecer. Então, se liga, porque às vezes é muita moda que a gente vê hoje, a tentativa de volta ao original, né? do povo de Deus, como uma forma da gente se apegar a Deus, parecer que está mais próximo, né? Não só tocar o chofar, como a gente viu essa semana, mas, sei lá, se vestir de uma certa forma, né? Guardar algumas regras, fazer coisas que parecem nos aproximar com a lei, né? ou a forma do povo adorar. Então, você agora não precisa mais do incenso. O incenso, sabe quem é? Você. Você queima como incenso no altar do Senhor. Então, não queima um incenso no fogo para fazer fumaça se você está no frio. Você tem que se queimar diante do Deus Altíssimo. Eu me coloco como oferta viva, sacrifício vivo ao Senhor, com a minha vida. É isso, aquilo era sombra. Agora ele quer um incenso melhor. O incenso sou eu, o incenso é você. Vamos para frente aqui terminar, porque esse negócio pega muito. Eu sei que tem gente aí querendo falar que só. Então, essa coisa é muito importante que a gente entenda. A gente não está aqui mais sacrificando animais, né? O animal sacrificado, ele apontava para Jesus, Cordeiro Imaculado de Deus. E agora nós somos a oferta, né? Viva ali no altar. E aí, eu botei aqui uma observação, quero falar um pouco sobre isso. Muita gente pergunta sobre dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento não fala de dízimo. Olha, gente, a gente já viu na vez passada, não vou repetir aqui, o dízimo, ele não é estabelecido pela lei dos judeus. Ele não é a lei por quê? Porque Jesus, lembra, ele é da ordem, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão muito, muito, muito antes de Moisés. É muito importante que a gente entenda isso. O dízimo, ele, na verdade, ele representa o reconhecimento de que tudo vem de ti. Por isso tem aquelas palavras que a gente às vezes repete, né? Como um refrão. Eu não gosto de repetir essas palavras, porque essa palavra tem que estar no nosso coração. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. A gente precisa não somente entender o significado dessas palavras, como viver essas palavras no nosso coração. Então, se você ainda está aí pensando assim, o dízimo está na lei do Novo Testamento, lembra? O Novo Testamento não tem lei. O Novo Testamento é a sua escolha de você honrar, servir e ser cooperador com o Senhor. Ele não lhe obriga a ser cooperador com ele. Ouvimos muito isso aqui também. Ele lhe convida a ser cooperador com ele. Isso é o meu e o seu privilégio. Privilégio nosso. Então, se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não se associa com Deus na área financeira, o que é uma tolice atroz. Eu garanto a você que é uma tolice, uma inocência, porque, gente, o homem é o dono do ouro e da prata. Ele tem todas as coisas, tudo pertence a Deus. Pense no sócio pródigo, e mais, ele é generoso, ele é bondoso, ele é galardeador. Então, perda sua, mas, gente, se liga, não perca essa oportunidade, porque parceria com Deus é algo que você só ganha. E aí, eu quero dizer assim, Deus, ele faz convites para nós, né? Ele tem essa nova aliança aqui proposta para nós. Nós temos o privilégio de fazer parte dessa nova aliança. Gente, se você parar para meditar um pouco, você vai compreender o grande, o enorme privilégio que é nós sermos parceiros de Deus.
E para um pouco e pensa, Jesus foi mandado pelo Pai aqui para a Terra para viver como homem, ensinar e ser exemplo. Jesus ensinou, ele pregava, né? Ele tem aqueles sermões dele, ele era exemplo para aqueles que andavam com ele, discipulado. Ei, nossa igreja está investindo pesadamente em discipulado. A gente vai romper, a gente vai romper. A gente não é número, a gente não é 30 membros, 50 membros, 100 membros, 200 membros, 1 milhão de membros, não. Nós somos discípulos, não frequentadores. Nós não somos parte de um clube, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos os sucessores de Jesus. Eu quero que você se entenda como um dos apóstolos. Talvez o brabinho, ali feito Pedro, deixa comigo, vou resolver, sem bronca, meu braço aqui sou forte. Ou então, você pode ser cuidadoso, ali, feito Natanael, né? Será que é alguma coisa boa vem ali de Nazaré? Nazaré, não sei, né? Qual é a sua personalidade? Você é Paulo, que diz assim, eu sei de tudo, eu sei o certo e errado, eu me identifico muito com Paulo, sabe? Eu saía por aí dizendo, seus certos errados, seus certos errados, seus certos errados. Eu crente que estava abafando, mas Deus diz assim, cadê o coração? Deixa eu ver se eu acho. Ih, não estou achando o coração aqui, né? A cara no chão, ali, feito Paulo. Procure fazer o exercício de se identificar com um daqueles discípulos ali. Quem é você? Quem é você? Ali, porque nós somos sucessores de Jesus. Os discípulos, aqueles apóstolos, eles não nos colocaram como sucessores. Foi Jesus que nos colocou como sucessores, percebe? Ele disse, eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar, né? Levem essa palavra. A gente repete, Mateus 28, todo mundo sabe que a gente está ali, repetindo aquelas palavras no finzinho 19, 20, por ali. Mas ele diz, e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ensinando-os a obedecer, né? Então, a gente precisa fazer isso, levar as boas novas, mas a gente tem que ensinar e levar. E eu oro em nome de Jesus, que a gente não pare aqui não apegando-se, mas a gente vá adiante. Eu quero que a igreja crie um ministério de ensinar geral, assim, para aprender a palavra, abrir, estudar, perguntar. Eu acho que esse meio aqui ainda é muito limitado, e a gente pode multiplicar isso com aqueles que já estão nessa caminhada. Aí eu quero incentivar muito você a estar buscando fazer parte disso proativamente, desse mover que nós estamos vivendo aqui na igreja, tá certo? Eu quero verdadeiramente convidar cada um que está aqui vendo ao vivo ou assistindo a orar ao Senhor, antes de tomar qualquer atitude prática no mundo material, orar ao Senhor, diga, Senhor, qual é o meu papel nisso tudo? Qual é o meu lugar? Quem são as pessoas que você quer trabalhar através de mim? Quem vai me instruir? Porque era sempre assim, né? Jesus instruía os apóstolos, ele dizia, vão, né? Vão fazer. E eles estavam prontos, ainda tem esse detalhe aqui, eu quero fechar com isso. Às vezes a gente pensa assim, não sei o suficiente. Não, quem sou eu? A gente pensa muito isso, né? A gente tem uma atitude confortável, porque é muito confortável você andar atrás de Jesus. É muito confortável você ouvir o seu líder de célula. É muito confortável você ouvir o pastor pregando lá em cima, dizendo um bocado de verdade maravilhosa. Repetir as frases-chave dele lá, botar lá no grupo, falar para os seus familiares e tal. Agora, ele disse, vão, e mandou, ele enviou. Depois eles voltaram. Ei! Os demônios se submetiam. O que ele falou para eles? Rapaz, tem uma coisa mais preciosa do que os demônios se submeterem a vocês. É o nome de vocês, está escrito no livro da vida. Mas ele encarregou a gente de levar outras pessoas a terem o nome escrito no livro da vida. Isso é um chamado, eu insisto, isso é um convite para mim e para você. Mas, sabe
a SVP, né? Que é SVP. Responda, por favor. Responda a esse convite. Eu não sei se você tem coragem de dizer não, mas se você disser sim, você tem que comparecer, você tem que fazer o sim. Então, isso aqui é um convite, né? A gente se comprometer. Eu vou deixar para o pastor orar lá no fim a respeito disso, porque é uma coisa da igreja, mas veja o tempo, o momento em que a nossa pregação aqui trata desse assunto. Então, vamos junto, vamos junto. É com vocês. Eu estou vendo aqui o nosso amado pastor Fernando Acosta, aí conectado com o celular de Ana Maria. Ô, glória! Diga que está indo para o culto. Bom Estamos dia. indo para o culto. Bom dia. Aqui tem arranjei uma senhorita que me leva para o culto agora. Aí é muito bom, viu? Então, que bênção, pastor. Muito bom, Deus rapaz. abençoe, Ana Maria, para quem estava pastor. metido debaixo da mesa, tá maravilha, viu? Que bênção. Muito Deixa eu fechar aqui, bom. pastor Jesus. Deixa eu deixar aqui. Ana, tudo bom aí? Tudo Deus bem. E depois de um estudo desse, minha filha, depois de um estudo desse, eu estava aqui constrangida. Eu disse, Jesus, muito obrigada por existir alguma coisa de bom em mim. Essa é a certeza de que o Senhor está na minha vida. Sabe, eu me constranjo quando eu percebo algo bom na minha vida. Quando eu vi aqui do lado do pastor Fernandes, mas, meu Deus, que bom saber que o Senhor está em mim. Porque Ana Maria, sem o Senhor, misericórdia. Esse estudo colaborou com tudo isso, sabe, Kátia? Esse momento aqui agora. Estou levando ele para o culto das 10, aqui na Paz e Piedade. Ele disse que vai visitar a ZN, viu? Marcar para levar ele na ZN também. Leva ele uma hora. Hoje não, deixa eu lá. Ele entra. Isso, hoje não, mas de marca. Deixa eu fechar aqui para o pastor Jesus falar. Você na ZN, você entra botando o pé na porta, rapaz. Nem avisar. Conta aí, pastor. Tenha vergonha. Diga aí de novo, Jason. Hein, Fernandinho? Você sabe que lá na ZN você entra com o pé na porta, né? Pita que ele escutou, não. Quem é esse cara cabeludo? Cabeludo. Safado. Esse camarada tem mais ou menos 1,5 m acima de mim, de altura. Já me aperreou muito. 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 Ele e outro sem vergonha grandão também. Como chama esse cara? Pastor, não sei o quê, safado. Sabe quem é o outro, seu amigo? Estou falando do seu amigo também. Que bênção, pastor. Estamos esperando na ZN, viu? Hora dessa. Chegue lá, metendo o pé na porta, como disse o pastor Jason. Você vou é entrar muito assim. coração. Vou entrar bravo. Mordendo. Boa. Maravilha. E aí, gente, quem vai falar mais alguma coisa sobre esse assunto aqui muito sério, que pode nos constranger o nosso coração, esse momento tão especial, sabe? Para nós. Quem levantou? Larissa. Oi, gente, bom dia. Eita, pai. Kátia, quero lhe dizer que, assim, eu acho que a Ana Maria falou bem, eu também fiquei constrangida com Hebreus 7, assim, e essa dádiva para a gente é uma coisa, assim, muito maravilhosa. E, assim, o que eu fiquei me levou muito também para Romanos, quer dizer, que é o nosso sacrifício santo, não é, diante de Deus. Então, assim, esse sacrifício somos nós, literalmente, igual a Jesus que deu, e agora não são mais os animais, mas é a nossa vida, o nosso coração, né? A nossa entrega de ação, a nossa entrega de atitude, a nossa entrega em oração. Então, assim, ele está mostrando mais uma vez que o nosso caminho e o caminho dele é bom, perfeito e agradável, porque à medida em que a gente está nessa aliança, a gente tem a escolha da aliança por crer no Filho
unigênito, né? Então, assim, é uma aliança, e para ser aliança, a gente tem que ter compromisso com ela, né? Então, assim, eu acho que essa forma de chamado, essa forma estratégica sabe? E que como correlaciona uma coisa na outra. Na realidade, a gente vê os versículos bíblicos e o texto separado, mas na realidade não há separação. É tudo uma coisa que está ligada à outra. E realmente, se o povo hebreu, o povo de Deus na época, era realmente privilegiado, eles eram mesmo, porque ele foi... Sabe quando você entra numa empresa fazendo um projeto e que você começa em partes, você começa em ondas, e a primeira onda veio, mas se ela acabasse ali, o projeto não tinha sucesso, né? Mas precisava ser ali, precisava ser daquela forma, precisava ter regras mais rígidas, mas que na identificação dessa regra em que o povo vivia, via que eles sozinhos, por melhor que a regra fosse, eles não iam conseguir. E aí, Deus, veja, o que eu vou fazer, né? Porque Deus, eu imagino, né? Ele disse assim, rapaz, esse povo sozinho, por mais que a gente tenha feito para que ele seja a minha imagem e semelhança, esse sozinho não vai para lugar nenhum, viu? Porque você vê, quem lê a Bíblia vê, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a loucura que é entre a carne e o espírito. E aí ele diz, eu vou mandar primeiro o meu filho e vou mandar e vou colocar quem assim decidir a aliança, eu vou colocar o meu Espírito Santo. Então, glória a Deus por isso. É uma decisão por uma nova vida, uma nova criatura, um compromisso de aliança, não é só de Deus com a gente, sempre teve, mas é um compromisso de aliança da gente com Deus, né? Então, assim, entra nisso. Então, glória a Deus por isso. E como somos privilegiados por ter aceito, porque todo mundo, para todos, ele está com a mão estendida. Então, glória a Deus por isso. Quem somos nós para tirar essa mão? Muito pelo contrário, somos chamados a dizer, venha, 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 porque aqui é um caminho bom, perfeito e agradável. Então, glória a Deus, porque você, assim, a explanação sua foi... Cara, eu fiquei assim, em êxtase. Eu ficava o tempo todo tentando, eu ia dizer, eu acho que eu vou falar pela plenitude, sabe? Então, quero dizer que foi assim, para mim, foi um abrir de olhos e mostrando principalmente essa ligação com todos os outros, com Jeremias, com Romanos, com Mateus, quer dizer, essa integração. Então, muito, muito bom, que Deus abençoe e abra a mente e os corações de todos nós, né, para que esse compromisso seja total, seja pleno. Amém, 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 Larissa. Glória a Deus por isso, né? Aninha. Amém. Amém. Bom dia. Lari falou muito do que eu ia falar também, né? Mas eu acho tão maravilhoso, assim, essa questão aqui, quando o pastor Fernando Acosta abriu aí a câmera, e pastor Jason também, assim, homens que são nossos referenciais, né? Nós como filhinhas, assim, já maduras agora, mas, assim, ver que eles permaneceram fiéis a essa aliança, sabe? Assim, isso é um exemplo para nós. Eu sei que eles passam por lutas, passaram e passam por batalhas, né? Mas eles permanecem fiel a essa aliança, porque uma coisa que eu percebo aqui nessa nova aliança, que é um marco dessa nova aliança, é o amor, né? É o amor por Jesus. Quando ele fala aqui em Jeremias, quando ele cita aqui em Hebreus 8, que ele fala assim, essa aliança que farei com a comunidade de Israel é diferente daquela primeira aliança, porque naquela primeira aliança, Deus ele pegou o povo pela mão, aqui diz assim, eu os tomei pela mão, eu os tirei do Egito, e mesmo assim eles foram infiéis, né? E assim, meu Deus do céu, fez tudo ali para aquele povo, e eles foram infiéis. Mas a gente tem uma nova aliança, onde o próprio Deus se fez homem, o próprio amor veio ao mundo,
E essa aliança precisa ser na nossa, fincada, ele diz, né? Vai ser, eu vou escrever, porém na sua mente, escreverei no seu coração, ou seja, não está mais ligada à lei, está ligada à graça, está ligada à revelação. Quando a gente tem essa revelação do amor que nos alcançou, o amor que veio até nós, né? A gente consegue permanecer fiel nessa aliança. O que vai me permanecer fiel a essa aliança não são as regras que eu faço, quantas vezes eu vou para a igreja, quantas vezes eu leio a Bíblia, quantas vezes tudo isso é maravilhoso, mas é o estar no coração, assim, eu amo a Deus, eu sou fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e permanecer. E hoje, vendo esses grandes homens de Deus aqui, eu percebo, assim, que eles continuem sendo o meu desejo, assim, eu me emociono falar isso, que vocês continuem sendo fiéis, permanecendo fiéis a essa aliança que o Senhor tem com vocês, porque essa aliança de vocês inspiram a gente também a dizer, a gente também vai conseguir, a gente também passa por luta, por choro, por batalha, mas a gente vai permanecer fiel, porque Ele é fiel a nós, né? Então, era isso que eu queria falar, que a gente consiga viver esse amor. Eu vi um louvor e estava pensando nele aqui, que diz assim, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Lancei fora todos os outros amores, né? Então, assim, quando a gente encontra esse amor, a gente lança fora todos os outros amores, porque essa aliança é baseada no amor. É o amor por ele, escrita no nosso coração. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, né? Amor e perseverança, que a gente falou um tempo atrás, né? O permanecer é a palavra completa, é porque é muito denso, então a gente tem muita coisa aqui, mas a gente ouve uma coisa, não pode esquecer a outra, né? O centro das coisas está no Senhor. Alguém quer falar alguma coisa rapidinho para eu chamar o nosso pastorzão para fechar? Tá tranquilo? Kátia, eu acho que o pastorzão caiu, não está aqui, não estou vendo. Caiu, foi? Ai, não acredito. Eu tenho um a menos, é porque eu não consigo ver todos na tela. Deixa eu ver se ele volta, mas ele caiu, não estou já estou vendo a cabeleira dele aqui, de volta. Voltou! Maravilha, ele foi pegar o peito e voltou. Pastor, maravilhoso. Venha cá, olha o gancho. Olha, eu só digo isso, viu? Olha o gancho com discipulado. Olha, gente, maravilha. Olha só, essa empolgação de Kátia hoje aqui. Kátia está empolgada. Essa empolgação é para contagiar. Eu quero que todo mundo se sinta contagiado mesmo, né? Então, antecipou aí a questão do discipulado. Discipulado é o que nós vamos... Spoiler, perdão. Oi? Spoiler. Não, mas não é spoiler não. O discipulado é uma coisa de 2000 anos já. Então, é uma coisa que ele já mandou há 2000 anos. Então, mas que a gente está intensificando agora aí as bases para que a gente possa ter isso, cumprir esse comissionamento que foi dado na nova aliança. Então, maravilha, e que a gente possa, né, mergulhar aí hoje e essa semana com toda essa empolgação, né? Kátia voltou pegando fogo, e esse fogo é assim, fogo só precisa chegar perto. Quando chega perto, a gente pega também. Então, fogo a gente não fica bem de longe, não. Vamos embora. Tá? Então, eu estou indo para a igreja agora aqui. Né? Eu estou tranquilo aqui, porque eu estou com motorista hoje. Hoje tem um motorista aqui comigo. Né? Eu não estou dirigindo, não. Minha motorista que está dirigindo aqui. Né? Então, eu posso falar tranquilamente aqui no trânsito, para ninguém ficar pensando, poxa, o pastor está segurando o celular aí no trânsito. Não, mas eu tenho uma motorista aqui, tenho uma motorista dirigindo para mim. É isso, gente. Olha, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Muito obrigado pelo que tu tens preparado, Pai. Obrigado pela tua presença. A tua presença, ela é real. Nós não estamos sós diante de tudo isso, Pai. A aliança que firmasse conosco foi para que nós pudéssemos, juntos contigo, Senhor Deus, poder cumprir tudo aquilo que é esperado de cada um de nós. Queremos viver tudo aquilo que tu preparaste, Senhor Deus. Não queremos nos abster, nos ausentar de absolutamente nada
Tu tens preparado para cada um de nós como igreja. Dai-nos, Senhor Deus, um dia na tua presença, segundo o teu cuidado e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe Saudade, todos. bebê. Até logo mais. Um abraço, até já. Tenha Amém. cuidado. Bom Tenha dia. cuidado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Amém, amém. Até mais tarde.